Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte 3, circunferência, que é a determinação de circunferências de várias formas. O objetivo da atividade é identificar as circunferências pedidas e construir o gráfico para verificação. Na aula anterior, nós resolvemos os exercícios 1 e 2, e agora a gente vai resolver os exercícios 3, 4 e 5. Vamos começar? Questão 3. Obter uma circunferência de centro no ponto 1 e 2, então já coloquei aqui o centro no ponto 1 e 2, e tangente à reta S. Então, já está ali a reta S, tangente a essa reta S. Tangente toca em um ponto só, tá? Então, eu não sei onde que é, né? Me parece que é aqui, né? E aí, eu traço a circunferência ali, tá bom? Mas aí, o que eu posso verificar? Tá? Uma é, ele me deu o centro. Se ele me deu o centro, a minha equação fica assim, né? X mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, eu preciso achar o raio, tá faltando o raio, se eu quero obter essa circunferência, tá bom? E o raio, ele não tá aqui, ó. Se ele toca ali na reta S, num ponto, o raio seria esse aqui, ó. Não é? Que é a distância do centro até a reta S, formando o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, o raio, essa distância, é a mesma coisa que a distância do ponto, que é o centro, até a reta S, não é? A distância entre ponto e reta, onde forma ângulo de 90 graus. Porque se for tangente, tem que tocar em um ponto só, e seria nessa situação, tá bom? Me parece que é o ponto 0,3, né? Que é esse aqui, mas eu não sei, não tenho certeza, tá? Então, eu vou verificar algebricamente. Então, eu tenho que o raio é igual à distância do ponto C até a reta S, tá? E a fórmula entre distância entre ponto e reta, lembra? É A vezes X mais B vezes Y mais o C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado, correto? Onde ABC vem da reta, tá? Que é a distância até a reta S, na forma geral, e ela já tá na forma geral, o A é igual a 1, o B é menos 1 e o C igual a 3, tá bom? E o x e y é do ponto C, e o ponto C ele já me deu que é 1 e 2. Então, substituindo ali, eu vou ter o A é 1, né, 1x, 1 vezes o x do centro, que é 1, mais o B, que é menos 1, né, o B que multiplica o y, vezes o y do ponto, que é 2, mais o C, que é 3, ó, mais o C, que é 3, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? O A é 1, B menos 1. E aí, eu vou ter 1 vezes 1 é 1, menos 1 vezes 2, menos 2, mais 3 dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 mais 1, raiz quadrada de 2, tá? Ou seja, eu tenho 1 mais 3, 4, menos 2, 2 sobre raiz de 2, tá bom? Que era igual a quem? O meu raio. Então, o meu raio é igual a raiz quadrada de 2. Tá vendo que tá em módulo? E módulo sai sempre positivo. Então, 2 sobre raiz de 2. Pronto, achei o raio. Tem o raio e tem o centro, tá vendo? Só tava faltando quem? O raio. Logo, a equação dessa circunferência, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, tá? Lembra que o raio deu 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, eleva tudo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2, que dá 2, tá bom? Então, o raio é raio ao quadrado igual a 2. Então, ali na fórmula, na equação da circunferência, vai raio ao quadrado, tá bom? O raio ser igual a 2 dividido por raiz quadrada de 2 dá aproximadamente 1,4, tá?
Então, a distância aqui, ó, aproximadamente 1,4, tá bom? Então, agora, vamos verificar se esse ponto aqui, ó, tá, é o ponto 0 e 3 mesmo, tá bom? Esse ponto, ele pertence tanto à minha reta S, tá? Vou colocar a reta S aqui de novo, x menos y mais 3 igual a 0. Então, nesse caso, x vai ser igual a mais y menos 3 desse ponto, tá? Vou chamar de ponto P, não sei quem que ele é, mas o x dele é y menos 3, né? Porque ele pertence à reta S, e y, tá bom? E ele pertence também à minha circunferência, né, ó. Se ele pertence à circunferência, eu posso substituir o x e o y, que representa qualquer ponto da circunferência, tá? O x é y menos 3, menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 2, tá? Tá vendo que só ficou o y de incógnita? Agora, eu vou achar esse y, tá? Menos 3 menos 1 fica y menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Y menos 2 ao quadrado, vou passar o 2 igual a 2, tá bom? Y menos 4 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais y menos 2 ao quadrado também. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? O 2 eu vou passar para cá, menos 2, que é igual a 0. Então, eu vou ter y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado, menos 8y menos 4y menos 12y, tá? 16 mais 4, 20, menos 2, mais 18 igual a 0, tá bom? Tá vendo que caiu numa função de segundo grau, né? Numa equação de segundo grau. Então, eu vou resolver ela. Eu vou dividir tudo por 2, porque são todos múltiplos de 2, só para diminuir. Y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 0. Aí, eu faço delta b ao quadrado, 36, menos 4 vezes a, vezes o c, que é menos 9. Então, dá 36 menos 36, que é igual a 0. E aí, o y vai ser igual menos o b, então, vou dar mais 6, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, que é 1. Ou seja, raiz quadrada de 0 é 0, sobra 6 sobre 2, que é igual a 3, tá? Então, o y é 3, daqui eu tenho que o y é igual a 3. E tá vendo que o x é igual a y menos 3? Então, fica 3 menos 3, que é 0. Ou seja, é o ponto realmente 0 para x e 3 para y, tá bom? Então, é esse ponto aqui. Então, vai passar por ali e só traçar a circunferência com raio igual a 1,4. Tudo bem? Determine as equações das retas T e R, que são paralelas à reta S. Então, a reta S eu coloquei a linha azul aqui. E tangentes à circunferência, taranã, taranã. Então, a circunferência está aqui. O centro dela, né, como o gráfico tem pontos bem certinhos, o centro dela é no ponto 1 e 2, tá? E aí, eu vou fazer a verificação pela equação dela, ó. Lembra, ó, o C igual a menos 2, então, o C é igual a menos 2 vezes x do centro, que é igual a menos 2. Então, o x do centro igual a 1, tá? Bateu ali, o x do centro igual a 1. O y do centro eu vejo no D, né, que é quem multiplica o y, menos 2 vezes y do centro igual a menos 4, y do centro menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2. Então, ok, bateu, tá bom? Então, o centro realmente é o ponto 1 e 2, tá? E aí, como tem ali, eu posso até achar o raio, né? O raio dessa circunferência. Então, vou pegar o E, né? O E é menos 20. Então, lembra que o E é igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, tá? E aí, o E, que é menos 20, né? Igual x do centro
ao quadrado, que é 1, mais o y do centro, que é 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. E aí eu acho o raio, né? Passo menos raio para lá, raio ao quadrado igual 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, 20 passa para cá, menos 20 passa para cá, mais 20. Raio ao quadrado é igual a 25, logo raio igual a 5 unidades, tá bom? O que na verdade ele quer saber, né? Ele quer saber as equações da reta T e R que são paralelas à reta S, tá? A reta S aqui, tá aqui, né, reta S, paralela e tangente à circunferência, tangente toca um ponto só. Então, mais ou menos, vai ser isso aqui, né? Eu vou ter uma reta paralela que vai tocar num ponto, não sei qual é, e a outra reta paralela, eu vou ter duas opções, né? Que vai passar por aqui e vai tocar num ponto só, porque ela é tangente à circunferência, tá? Por ser tangente. Se fosse secante, teria que passar por dois pontos, tá? Então, outra informação que eu posso ter, ele quer a equação dessas duas retas. Se elas são paralelas à reta S, significa que elas têm o mesmo coeficiente angular, não é? Ó? Tem o mesmo coeficiente angular. E o coeficiente angular da reta S eu consigo achar. Tá na forma geral, tem o A e tem o B, né? Geral, lembra, menos A sobre B, então menos 12 sobre 5. Coeficiente angular da reta S e também coeficiente angular de T e de R, que é menos 12 sobre 5, tudo bem? Então, o que que acontece, ó? Então, da reta T, ó, a reta T, eu posso colocar na forma reduzida, seria y igual a m de t vezes x mais o q, não é? Como eu tenho o coeficiente angular de t, então ela fica menos 12 quintos de x mais o q. Então, tá faltando ainda eu achar o valor do q, tá? Da minha reta t. Mas eu posso considerar o quê, tá? Vou colocar ela na forma geral, que eu vou precisar da forma geral, tá bom? Então, vou passar o x para lá. Então, fica 12 quintos de x mais y, o que passa para o outro lado menos q, que é igual a zero, tá bom? Ela tá na forma geral. Mas eu quero tirar essa fração aqui. Então, vou multiplicar por 5, tá? Porque aí 12 quintos vezes 5, o quarto 5, sobra 12x. Só que eu tenho que multiplicar pela equação inteira. Mais 5y menos 5q, que é igual a zero. Então, por enquanto, a minha reta T tá assim, né, ó. Tá? Tá faltando algumas coisas. Então, vou considerar que a reta T é essa aqui, ó. Não sei onde que ela tá, mas vou considerar que é essa aqui, paralela e tangente à circunferência. Ou seja, essa distância aqui, ó, do centro até um ponto que pertence, né? Exatamente no ponto onde é tangente, é igual ao raio. E o raio a gente achou que é igual a 5. Tudo bem? E aí, se eu considerar que essa também, que o raio é a distância entre o centro, né, que é o ponto, e a reta T, distância entre o centro e a reta T, porque se a tangente é onde forma ângulos de 90 graus, então cai na distância entre ponto e reta, tá? Então, eu posso tirar daqui que a distância entre o centro e a reta T é o raio, que no caso é 5, tá bom? E a distância entre o centro e a reta T, lembra a distância entre ponto e reta, ax mais by mais c, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? A reta T tem essa equação por enquanto, né? Então, o a vale 12, o b vale 5 e o c vale menos 5q, que eu preciso achar, tá? Então, no caso, isso aqui, o raio é a distância, que no caso dá 5, tá? A gente já viu que o raio é 5. E o x e o y é o centro da circunferência, né? O x é 1 e o y é 2. Substituindo ali, eu vou ter a vezes x, então 12 vezes 1
mais b vezes y, 5 vezes 2, mais o c, que é menos 5q, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais o b ao quadrado, que dá 5, tá bom? Aí eu vou ter, 12 mais 10 dá 22, menos 5q, dividido por raiz quadrada de 12 ao quadrado, 144 mais 25, que é raiz quadrada de 169, em módulo, que é igual a 5. Raiz quadrada de 169 é 13, então eu vou jogar aqui para cima. Então, eu vou ter módulo de 22 menos 5q, dividido raiz quadrada de 169, que é 13, que é igual a 5, tá bom? Como tá em módulo, né, para tirar do módulo, eu posso fazer de duas formas, ou elevar ao quadrado dos dois lados, né, ou separar, né, porque eu tenho assim, vamos supor que módulo de x seja igual a 5, tá? Significa que o x é igual a 5 ou que o x é igual a menos 5, né? Tem duas possibilidades. Porque se eu fizer módulo de menos 5, vai dar 5 também, tá? Então, mesma coisa. Quem tá no lugar do x é toda essa equação aqui, tá? Então, eu posso separar em duas. Tirando do módulo 22 menos 5q por 13 igual a 5, ou 22 menos 5q sobre 13 igual a menos 5, tá bom? Igual aqui, ó, como se fosse x, igual a 5 ou menos 5. E para achar o quê? 22 menos 5q igual 13 vezes 5, né? Tá dividindo, passa multiplicando. E 13 vezes 5 igual a 65. Menos 5q igual a 65, 22 passa para lá, menos 22. Então, o Q igual a 65 menos 22, 43, dividido por menos 5, que é menos 43 por 5, tá? Ou menos 8,6. Daqui eu tenho 22 menos 5q igual. 13 tá dividindo, vai passar multiplicando, então dá menos 65. Então, menos 5q igual a menos 65 menos 22. Menos 5q igual a 65. Menos 65 menos 22 dá 87. O Q, então, 87 dividido por menos 5, que é igual a menos 87 sobre 5, ou menos 17,4. Bom, então, eu tenho dois Qs, né? Vou chamar de Q' e Q duas linhas. Se eu tenho dois Qs, então eu tenho duas retas, que são essas duas aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho que pro Q, a reta T tava faltando o Q só, né? Então, vou chamar de T', 12x mais 5y, tá? Menos 5 vezes o Q, ó. O Q' é igual a menos 8,6, tá? Ou menos 43 vezes 5. Então, menos 5 vezes 43 por 5, menos, né? Menos 43 por 5, igual a 0, tá? Ou seja, deixa eu apagar aqui que não tá cabendo. Ou seja, 12x mais 5y, corta, corta, mais 43 igual a 0, tá? É o T'. Ou o Q pode ser menos 87 por 5, né? O que? Duas linhas. Daí eu vou ter 12x mais 5y, menos 5 vezes o Q, que é menos
87 sobre 5, opa, foi feio, que é igual a 0, tá? Vou com 87, coloquei 85, né? 87 sobre 5. Aí eu posso simplificar, né? Então, ter duas linhas, a outra reta paralela, 12x mais 5y mais 87, que é igual a 0. Tá bom? As duas retas, uma é reta T e a outra reta R, né? Então, aqui pode ser a reta T e essa aqui pode ser a reta R, as duas paralelas. A reta S, né? E tangentes à circunferência. Ok? 5. Obter uma circunferência que passa pelos pontos A, 0 e 1, então ponto A está aqui, ponto B, 1 e 0, está aqui o ponto B, e é tangente à reta T. Então, reta T já coloquei aqui. Então, a tangente à reta T, então vai ser uma circunferência que vai passar pelas duas retas e ser, aí passou aqui, né? Tangente, tocar em um ponto só ali da minha circunferência, tá bom? Então, o que que eu tenho? Ele falou que o ponto A e o ponto B pertencem à circunferência. Se os dois pontos pertencem à circunferência, então eu posso substituir na equação da minha circunferência, né? O x e o y. Tá? Lembra que ela é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, eu posso substituir o x e o y porque representa qualquer ponto da circunferência. Então, fica 0 menos x do centro ao quadrado mais 1 menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que ele também não me deu. Então, só ajustando, vai ficar x do centro ao quadrado mais 1 menos 2y do centro, que é igual a raio ao quadrado. Tem outro ponto B também, que pertence à circunferência. Então, também posso substituir. O x de B é 1 menos x do centro ao quadrado, o 0 menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, ajustando, tem 1 menos x do centro ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Tá? Então, tenho duas equações, vou chamar de equação 1 e equação 2. Tá vendo que ambos são igual a r ao quadrado? E o raio é o mesmo, porque eles pertencem à mesma circunferência. Então, posso falar que raio ao quadrado é igual a raio ao quadrado, né? Só que o raio ao quadrado da primeira é isso aqui, ó. X do centro, vou fazer de outra cor. X do centro ao quadrado, mais 1 menos 2y do centro, mais y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado da 2, que é igual a tudo isso aqui. 1 menos 2x do centro, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, beleza? Então, eu posso, né, x do centro ao quadrado vai cortar com esse, porque se ele passar para lá, ele fica menos, então, x menos x dá 0. Então, o y é a mesma coisa, e o 1 é a mesma coisa, né? Se eu passar 1 para lá, vai dar o menos 1, e o menos 1 vai dar 0. Então, só sobrou o quê? Menos 2y do centro igual a menos 2x do centro. Ou seja, y do centro igual a menos 2 dividido por menos 2, corta, corta, vai dar mais x do centro. Significa que o y do centro é igual ao x do centro, tá bom? Então, eles têm coordenadas iguais. Agora, quais são elas, né? Outra coisa que ele me deu, ele me informou, é que essa circunferência é tangente à reta T, tá? Então, eu não sei onde está o centro dessa circunferência, eu vou colocar aqui, mais ou menos. Então, o meu centro tem coordenadas iguais, tá? Então, se eu considerar x do centro, aqui também vai ser o mesmo valor, x do centro, porque elas são iguais. Como a reta T é tangente à circunferência, então, a mesma coisa. A distância entre o centro e a reta T forma um ângulo de 90 graus. Então, o raio, né, que é distância ali, também é igual à distância do ponto C até a reta T, não é? Bom, então, eu tenho isso aqui. Então, como o raio é igual à distância do centro até a reta T,
E aí a fórmula é ax mais by mais c dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado e módulo, tá? Eu posso substituir e vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa, tá? A reta t já tá na geral, então o a é 1, b é 1 e o c é 1 também, tá? E o centro, eu não sei ainda, mas x e y são iguais. Então, por enquanto, ela vai ficar assim, o raio igual a módulo, né, de x do centro mais y do centro mais 1 dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou x do centro mais y, ou o y do centro é igual a x do centro, né? Então, já vou trocar ali por x do centro, tá? Porque aí eu vou ter x mais x, 2x, mais 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais 1, que é 2, tá? Então, tenho isso por enquanto. Então, o que que acontece? Eu achei o raio, tá? Que está em função de x, tá? Então, eu precisaria de uma outra equação com o raio e o x para eu poder substituir aqui e achar o valor do raio e do x. Então, o que que eu tenho? Ó, voltando aqui, lembra que o y é igual a x? Então, vou pegar ou a primeira ou a segunda equação e vou substituir o y por x, para ficar só quem? O raio e o x, tá? Então, pode ser na segunda aqui, ó. Então, 1 menos 2x do centro, mais x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, e o y é igual a x, que é igual a raio ao quadrado. Logo, eu tenho que raio ao quadrado igual a 1 menos 2x do centro, mais 2 vezes x do centro ao quadrado. Tá vendo agora que eu tenho duas equações só com x e só com raio? Tá bom? Então, aqui, ó, o raio, vou colocar aqui, o raio é igual ao módulo de 2x do centro mais 1 dividido por raiz de 2, tá? Para sair do módulo, eu posso elevar dos dois lados ao quadrado, tá? É uma opção para sair do módulo. Só que aí fica raio ao quadrado, aí fica 2x do centro mais 1 ao quadrado sobre tudo ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado, que é 2, tá? Então, raio ao quadrado é igual a isso aqui e raio ao quadrado é igual a isso aqui, tá? Então, eu posso igualar, né, ó. Taranã, taranã, igual a raio ao quadrado, que é 2x do centro mais 1 ao quadrado dividido por 2, tá bom? O 2 tá dividindo, posso passar multiplicando, só que vai multiplicar tudo ali, né? 2 vezes 1 mais 2, tá? E aqui, 2x do centro mais 1 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Distributivo aqui, ó, vai ficar 2 menos 4 mais 4, que é igual a 4, mais 4x mais 1. Daí eu vou cortando tudo. Mais 4x do centro, corta com esse aqui, porque se passar para lá fica menos, aí fica mais 4 menos 4, que é 0, tá bom? E aí o 4x, vou passar para lá, fica menos 4x, que é igual a 1, e o 2 passa para lá, menos 2. Ou seja, eu tenho menos 8x do centro, que é igual a menos 1, logo x do centro, que é igual a 1 oitavo, tá? Como o x do centro é igual a 1 oitavo, então o y do centro também é igual a 1 oitavo, tá? Para achar a equação da circunferência, vai ficar faltando o raio, né? Porque por enquanto ela fica x menos 1 oitavo ao quadrado, mais y menos 1 oitavo ao quadrado, falta o raio ao quadrado. E o raio ao quadrado eu posso achar aqui, né? Ó, raio ao quadrado igual a 2 vezes o x do centro, mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Logo, o raio ao quadrado vai ser igual. Então, raio ao quadrado igual a 25 sobre 32, tá? Logo aqui, 25 sobre 32, que é a equação
dessa circunferência, tá? Que passa por A e B e tangente à reta T. Então, só resumindo, tá? Então, a circunferência que passa pelo ponto A, coordenada 1 e 0, o ponto B, coordenadas 1 e 0, tá? O centro da circunferência ficou no ponto 1/8 e 1/8, tá? E 1/8 é aproximadamente, ó, é igual a 0,125, tá bom? Ó, tá ali, ó, 0,2. Então, 0,125, 0,125 é o meu centro, tá? 1/8 e 1/8. E aqui eu tenho a reta T, que tá em verde, então, tangente à reta T, toca ali no ponto, tá? O raio ao quadrado é raiz de 25 por 32, logo o raio, raiz quadrada de 25 por 32, que é aproximadamente 0,88, tá? Que seria essa distância aqui, ó, aproximadamente 0,88, tá bom?